Bom, esse aqui é um Jeep Renegade, tá? Diesel, motor 2.0 diesel, tá? Eu não sou mecânico, mas estou fazendo aqui a troca da correia dentada e algumas coisas que eu queria falar aqui que eu não tenho encontrado nos vídeos de YouTube, tá? Do pessoal que é mais profissional falando, tá? Comprei aqui as ferramentazinhas de fasagem, tá? Primeira coisa é falar sobre esses pinos aqui de fasagem, tá? São dois pinos, porque tem dois comandos de válvula, né? Tem um de admissão e outro de exaustão. Esses dois pinos vão nesse bujão aqui, tá? Para isso tem que soltar essa capa e puxá-la um pouco para trás para colocar esse pino aqui. E o outro vai aqui, tem que soltar o sensor aqui de pressão do reio e vai aqui nesse outro bujão. A primeira coisa a dizer é o seguinte: muita gente tem falado para colocar os dois, tá? Muitos lugares você vê, coloca um aqui e outro lá para garantir e tal, que não vai sair de fasagem os dois. Se você reparar, o único comando, essa aqui é a bomba de alta, né? O único comando que é realmente movimentado pela correia é esse da frente de cá, tá? Por dentro eles têm uma engrenagem em que esse comando de cá passa o movimento por comando de cá, tá? Qual é o problema de você travar esses dois comandos, como eles estão falando? Essa pecinha, ela nem sempre encaixa. Qual que é a ideia? Tem um furo lá dentro e essa pecinha, quando você passa da posição, ela entra nesse furo. O problema é que isso nem sempre acontece, tá? Então, se você colocar essas duas ferramentas de fasagem, pode acontecer que somente essa desse lado aqui entre e trave. Então esse lado está travado e esse lado em tese fica solto. Quando você gira, se você tentar forçar o motor, você pode fazer exatamente ao contrário do que você quer. Essa peça aqui da frente girar e essa que está travada não girar e você tirar da fasagem. Por que isso? Porque a própria engrenagem interna, ela não é travada, ela é só por pressão, que eles chamam de engrenagem louca, acho que, se eu não me engano. Isso significa que se você forçar muito, pode sair. É provável que não saia, porque ela deve ser bem apertada, mas pode acontecer dela sair se você forçar essa polia aqui, estando só travado esse lado aqui do comando, tá? Então, eu recomendo que, se for para travar o comando de válvula, trave só do lado de cá, onde está a polia. Porque se você travar do lado de cá, com certeza o lado de lá não vai rodar sozinho, por causa da engrenagem interna. Agora, se der azar que só essa desse lado travar, e obviamente nunca tente travar só desse lado, porque se só desse lado travar e você forçar, você pode correr o risco de tirar fora da posição aqui os dois comandos. Aí tem que tirar a tampa aqui dos comandos, para aí sim usar as duas ferramentas. Aí quando você for fazer os dois comandos, aí você vai fazer a fasagem deles, vai pôr as duas ferramentas para fazer os dois travamentos. Outro ponto é o seguinte: na maior parte dos vídeos, o que o cara fala? Você coloca aqui a ferramenta de fasagem, gira ali o motor, puf, ela encaixa, né? Escuta o barulhinho. Pô, ela encaixa, travou, pronto. Cara, eu calculo que é preciso aqui umas 15 ou 20 voltas do motor para essa ferramentinha travar. Pelo menos essa que eu comprei aqui, ela é muito difícil de encaixar. Eu só consegui encaixar, na verdade, uma vez, tá? Ela encaixa quando aquela marcaçãozinha da polia aqui, ó, tá aproximadamente nessa posição, um pouquinho antes que isso aqui, ó, um pouquinho antes das 3 horas. Então, quando a marcação ali da polia tá um pouquinho antes aqui das 3 horas, é normalmente a posição que encaixa. Mas é muito difícil disso aqui encaixar, tá? Outro detalhe é o seguinte: a bomba de alta aqui é fasada também. Essa aqui é a bomba de alta pressão, né? Ela é fasada. A fasagem, e não tem ferramenta de fasagem para ela. Você tem que fasar, aqui não está aparecendo, mas você tem que fasar na posição, na marcação que a correia tem. A correia tem umas marcações e você tem que fasar na marcação das correias, tá? Então, de qualquer forma, essa bomba tem que ser fasada de acordo com a marcação. Então a correia, tá vendo? Tem aqui as marquinhas, né? Como vocês estão vendo aqui, tem uma marquinha. Aqui tem outra marquinha. E a correia também é marcada, tá? Aqui na antiga ainda dá pra ver a marcaçãozinha, tá vendo? Aqui já tá meio gasto. Deixa eu ver se dá pra ver melhor. Mas ainda dá pra ver a marcação. Na correia nova é bem mais visível. Então esse é o outro ponto. De qualquer forma, você tem que sempre que colocar nas marcações, porque a bomba de alta não tem ferramenta de fasagem. Outro ponto que o pessoal não fala muito é o seguinte: tem essa outra ferramenta aqui,
que é para fazer o travamento aqui desse eixo, tá? E, porém, lembrando o seguinte, essa ferramenta aqui, se você colocar aqui, você não consegue tirar e colocar a correia, tá? Então, em tese, você tem que trocar a correia, depois colocar ela na posição, tá? E esse é um ponto. Essa outra ferramenta aqui, que muita gente fala muita pouca coisa, seria para travar a cremalheira ali do motor. Você tem que tirar o motor de arranque, colocar no lugar do motor de arranque, travando a cremalheira do motor. Na verdade, eu acho que o que tem que ser feito é você usar essa primeira ferramenta aqui. Você coloca ela na posição. Eu não vou falar porque já tem muito vídeo mostrando. Coloca ela aqui na posição. Tira o motor de arranque. Aí trava com a cremalheira o motor. Para depois continuar a fasagem, tá? Que é um processo bem complicado e na verdade eu nunca vi ninguém fazendo isso aqui no YouTube. Bom, então na prática o que eu faço? Esquece essa parte de jogo de ferramenta. Eu não uso isso aqui mais para fazer a fasagem, tá? E detalhe, se você for comprar um conjunto e quiser ter esse conjunto, já compra um que vem com um tensionador. Eu vou mostrar depois aqui a foto do lado, que é o tensionador ali da correia, que é uma ferramenta para fazer o tensionamento, tá? Essa aqui não tem, tá? Se for para comprar, já compra uma que vem com. O que eu faço é o seguinte, com a correia ainda tensionada, com a correia antiga ainda tensionada, coloco o motor de forma que essa marcação, eu vou girar o motor até que essa marcação aqui esteja por volta aqui das 9 horas. Então a marcação do eixo do motor mais para baixo um pouco, por volta de 9 horas. E essa marcação aqui em cima do comando de válvulas, da polia do comando, aproximadamente 3 horas, tá? Então, como é que é para fazer o tensionamento? Para colocar essa correia? Bom, o jeito mais fácil que eu achei é, eu nunca tiro o tensor da correia, eu só afrouxo o tensor da correia e tiro o rolamento de apoio, que fica aqui do lado, fica mais embaixo aqui, tá? Fica do lado do rolamento de tensor, do rolamento do tensor, da polia do tensor. Aí eu tiro essa polia de apoio, né, essa polia auxiliar, eu tiro ela, aí coloco a correia do jeito certinho, tá? Com o tensor ainda frouxo, né, desapertado. E depois, encaixo por último, eu venho e parafuso esse rolamento de apoio, essa polia de apoio que fica ali do lado, tá? Com isso, a correia já está pré-tensionada, né? Coloca na posição aqui e por último você coloca aqui o rolamento ou a polia de apoio. Aí depois você vai fazer ali o tensionamento. Se você tentar colocar a correia com todas as peças já no lugar, mesmo com o tensor frouxo, é bem difícil você conseguir colocar e posicionar a correia. Bom, essa é a minha opinião aqui de como colocar. Agora, se alguém quiser mostrar aí um vídeo, mas sem corte de todo o procedimento, um vídeo sem corte de todo o procedimento com as ferramentas de fasagem, tudo bem. Mas essas ferramentas de fasagem, sinceramente, para usar na prática só para troca da correia, não vejo necessidade. Eu já vi que a correia tem marcação, você vai ter que usar as marcações da correia de qualquer jeito, como eu disse, por conta da bomba de alta aqui, tá? Agora, falando um pouquinho mais sobre a bomba de água, né, que tem muita reclamação, muita gente falando aí. Esse Renegade está com 95 mil quilômetros, tá? Ele é 2015, se não me engano. E, cara, a bomba ainda está boa, tá? Você vê que o rolamento é um pouquinho mais frouxo que o da nova, provavelmente por conta dos retentores que estão mais novos. Tem alguns sinais aqui, apesar de o fluido tá bem limpo, tá? Apesar da idade, nunca foi trocado o fluido de arrefecimento, já deveria ter sido, né? Mas nunca troquei, tá bem limpo o reservatório, como você pode ver. Tem um pouco de corrosão aqui na bomba de combustível, tá? Mas em tese ela está boa. Contudo, como tem muita reclamação dessa história da bomba, eu resolvi trocar até um pouco antes do que precisaria, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar aqui sobre o Renegade diesel, tá? Espero que tenha ajudado aí.